Maria, sou missionário Céu Roberto, que é mais outra distorções aqui dos Adventistas sétimo dia, para negar que a Eucaristia ali, a Santa Missa, é a presença real de Cristo. A transubstanciação, né? O pão, corpo de Cristo. O vinho, sangue de Cristo. Cristo fala, fazer isso em memória de mim. Interessante. Os caras querem distorcer isso. Os caras, ali, nós católicos está matando Cristo. Não, cara. Biblicamente, vamos provar na Bíblia que você está errado. Essa tese sua é mentira. Tenta usar o catecismo romano de forma errada, de forma incorreta. E a Igreja Católica não tem placa. Quem tem placa, a Igreja Adventista sétimo dia, a Igreja Mundial, a plenitude, isso que é placa. A Igreja Católica é fundamento dos apóstolos e profeta. Uma igreja, o Santo Inácio de Antioquia falou que a Igreja Católica é essa, onde tem Jesus, lá no século II. Que, primeiro, quem declarou que a Igreja Católica é ele, porque está em todo lugar. Santo Inácio, lá no século II, de Antioquia. Bispo de Antioquia. Mas vamos lá. Placa de igreja não salva ninguém. Dentro de qualquer igreja tem pessoas sinceras. Também tem pessoas falsas. Jesus falou do trigo e do joio. Dentro de qualquer igreja, Deus tem filhos sinceros. Prova disso é João 10,16. Quando Jesus diz assim, eu ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Por que ele falou João 10,16? Por quê? Sobre ti, Pedro, eu diferei minha igreja. Ali já tem Atos Apóstolos, essa igreja se tornou pública. Tem outras pessoas que não vão reconhecer essa igreja ainda. Vão ficar na divisão. Isso fala, é um só rebanho. Então, vocês têm que voltar para a verdadeira igreja. Para ter um só pastor, um só rebanho. João 10,16. É isso. Cristo, ele veio fundar uma igreja. Deixar um pastor universal para pastorear os cordeiros, para pastorear as ovelhas. Infelizmente. Não a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Prova disso é Apocalipse 18, 1, 2 e 4. Quando vem lá um anjo voando pelo meio do céu e ele faz um apelo. Sai de Babilônia, povo meu. Vamos aqui onde que é interessante, vai falar da Eucaristia. Consagração do pão e do vinho. Verdades que a igreja romana não ensina, mas ensina ao contrário a elas. E estes ensinos são verdadeiros ataques ao santuário. Então, hoje nós vamos estudar 5 doutrinas. Qual o santuário? Eu não entendi. Qual o santuário? A igreja adventista é a verdadeira, então, que ele quer dizer? Católica romana, ao longo de séculos e milênios, doutrinas estas que são verdadeiros ataques ao santuário de Deus que está no céu. Então vamos pegar. Então Cristo, para eles, Cristo não fundou nenhuma igreja, cara. Até essa distorção para eles, um resumo aqui. A Adventista sétimo dia surgiu lá no século XIX, certo? Já tinha igreja católica. A primeira igreja protestante, 1700, a de Martinho Lutero, a luterana, em 1700 já tinha igreja católica. Surgiu 16 séculos de atraso e a igreja Adventista sétimo dia do século XIX. Agora você presta atenção. De história, a igreja tem mais de 2000 milênios de ano. A Adventista nasceu lá do século XIX. O protestantismo 1700 surgiu do século XVI, tem 500 anos. Qual igreja ele está falando? Agora você vê, cara. Segue qual igreja que está com a verdade. Aqui Cristo fundou as igrejas de homens. Desenvolvida pela igreja romana e que é um ataque ao santuário. O sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Este é o primeiro ataque que é feito ao santuário. É um sacrifício ecoento, não tem dor. É lembrando a memória de Cristo. Fazer isso em memória de mim. Mateus 26, 27 e 28. Em 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Que interessante. Vamos lá para você ver. Olha, presta atenção que esse cara vai falar. Então ali, a Eucaristia, aquele pãozinho branco, não é Cristo. O vinho não é o sangue de Cristo. Para ele aquilo ali é só um que é, como posso falar?
um simbolismo. Não é a presença de Cristo. Não é a transubstanciação de Cristo. É simplesmente um culto pagão. Uma invenção da Igreja Católica, visão dele. A Santa Ceia são a verdadeira, são a deles. Aquele suquinho de uva e aquele pãozinho. Olha a diferença, cara. Qual a diferença tem? Os primeiros cristãos acreditavam nisso. O catecismo teve um cursinho também falando disso. Que vai distorcer daqui a pouco. Cristo morreu, diz a palavra, uma única vez. Deixa a Para porta salvar os aberta. pecadores. Só que na missa, Deixa a porta aberta. Abre, João. O pai está trabalhando aqui, tá? este é o simbolismo da missa. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o catecismo ensina isso. E esse catecismo que a igreja tem... Por quê? A Eucaristia ali, a Santa Missa, ela celebra a atualização do sacrifício de Cristo. Não está matando Cristo de novo. Diz a Bíblia. Não, é um sacrifício equento. Sem dor. Lembrando a memória de Cristo. Que Jeremias 33, 17, 18 vai falar sobre isso. Olha só. 33. Jamais faltará descendente. Olha só. 17, 18. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e levitas para oferecer o holocausto, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Mateus 26. 26, ó. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, ó. Benzeu, presta atenção nessas palavras. Partiu, eu deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei isso, é o meu corpo. Ó. A Eucaristia ali, ó, pastor, é o corpo de Cristo. Presença real de Cristo naquele pão. Mateus 26, 26. Ao 27, ó. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo, benzei dele todos, ó, benzeu, ó. Consagrou. Porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos vossos pecados. Simples entender isso. Mas você vai distorcer. Tanto o catecismo vai falar aqui, que você vai falar daqui a pouco, já estou indo para frente, que eu vou mostrar para o pessoal como você é mentiroso. Aqui, ó. Página 380, 1376, ó. O Concílio de Trento resume a fé católica. Ao declarar, teve um cursilho para isso. Para declarar, teve um estudo profundo da igreja, dos pais da igreja. Estudo com o quê? Bíblico, na escritura, para não ter heresia. Por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente o seu corpo. Sempre que tiver na igreja esta reconvicção, que os santos cursilhos declaram novamente pela consagração do pão. Olha, a consagração, Cristo orou. Pão vivo, vinho, pão e vinho. Opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na sua substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica denomina com acerto e a exatidão transubstanciação. Olha só. Você vai acreditar nesse pastor ou você vai acreditar nos cursilhos, os pais apostólicos, os sucessores dos apóstolos? Interessante. O cara lê isso aqui, o cara não entende, porque a igreja dele é fundamento de homens, doutrinas de homens. O foco dele é o quê? É um símbolo. Cristo não está no pão, Cristo não está no vinho, Cristo está aqui na minha igreja, no simples vinho e no simples pão. A ceia. E não tem consagração. São pastores, não são sacerdotes para consagrar, para atualizar o sacrifício de Cristo. Só a Igreja Católica é detentora disso. Na Igreja Católica, a edição
típica vaticana, e é desse catecismo que eu tirei algumas citações que eu vou ler com vocês agora. A primeira delas aparece aqui na página 381. E assim diz o catecismo. O Concílio de Trento definiu: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Essa mudança a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Então, o que é a doutrina católica da transubstanciação? No exato momento em que o sacerdote está com a hóstia, o pão, Presta atenção, não é ali católicos. apenas uma hóstia feita por alguém. Aquela hóstia se transforma no próprio corpo de Jesus. E quando ele está com o vinho, não é um vinho apenas. Aquele vinho se transforma, se transubstancia no próprio sangue de Cristo. Isso quer dizer que em cada missa o Cristo morre novamente. Errou, filho. Então o que é a celebração da A missa? morte é em conta, É a não tem dor. celebração da morte de Cristo. Em cada missa ele morre novamente. Isto, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Por que blasfêmia? Me mostra na escritura. Aonde que isso aqui é uma blasfêmia? Me mostra na escritura, o pastor Ailton. Eu desafio você me mostrar na escritura. Olha só, em João, eu mostro para você na escritura que você está errado. João 6, olha só. 6. Que interessante, ó. João 6,45. Está escrito: nos profetas todos serão ensinados por Deus. Assim todos aquele que ouvir o Pai e foi por ele instruído, vem a mim, ó. Interessante. João 50. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todos aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a vida, é a minha carne para a salvação do mundo. O quê? Então, aqui já está falando, a Bíblia está falando que esse pastor está contradizendo o que ele está falando. Cristo falou: aqui eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão não morrerá, terá a vida eterna. Que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqui, ó. João, pega na sua Bíblia aí. 6. Ó, se você for prestar atenção em 48, eu sou o pão vivo, pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. É isso que Cristo está falando ali em Mateus 26, 27, 28. Olha só, quem não acredita? É igual os judeus, ó. 52. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer sua carne? É isso que eles entendem. 53. Então Jesus... Oi, nego. Vai estar acabando aqui, tá? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Olha, cara. A verdadeira igreja é a Igreja Católica. Ó, o apóstolo Paulo também falando. 1 Coríntios 11. Eu recebi do Senhor
que vos transmiti que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graça, partiu e disse, isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. É isso que a Igreja Católica faz. É isso que as igrejas protestantes não acreditam. É isso que o cursilho aqui tá falando. 380, né? Aqui, ó. 1376. O Cursilho de Trento resume a fé católica ao declarar de acordo com a Bíblia, ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo. Sempre se tive na igreja essa convicção que o Santo Cursilho declara, novamente, pela consagração do pão e do vinho. Opera a mudança de toda a substância do pão, na ausência do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho, na substância do seu sangue. A esta mudança a Igreja Católica denomina com acerto e a exaltidão transubstanciação. Os apóstolos estão de acordo, a doutrina está de acordo, o magistério está de acordo, só esse pastor está equivocado. Falando o que ele quer, o que ele acredita, o que a igreja acredita, o que os padres acreditou, o magistério declarou, que a Bíblia fala. Esse aqui é o primeiro vídeo, né? Só para finalizar. Isto, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque a palavra de Deus não ensina que Jesus pode morrer novamente. Que morreu 2 vezes. Não só isso. Olha o que diz Hebreus 9:28. Agora eu vou ler a Bíblia. Assim também Cristo, tendo se oferecido o quê? Uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo não pode morrer em casamento. Aqui, ele já saiu fora do tema. Ele quer a tática protestante é, se você for para debater com protestante, por exemplo, a virgindade de Maria, eles vai rodar, não vai provar nada na Bíblia. Pedro, ele é papa. Eles vão rodar, vão pegar versículo, mas não vai provar na Bíblia. As suas doutrinas vai rodar, não vai conseguir provar na Bíblia. O purgatório vai rodar, não vai conseguir provar na Bíblia. Igual da Eucaristia, eles vão falar vários versículos, vão rodar, vão pegar catecismo, vão distorcer e não vão provar na Bíblia. Estou provando na Bíblia aqui, ó. Coríntios 11, do 23, onde? João 6, ou Mateus 26, 26, 27, 28, o Lucas, para finalizar esse primeiro vídeo, tá fazendo o que, nego? Lucas 22, ó. ó. Tomou em seguida o pão, depois de ter dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Olha só. O próprio Cristo está falando isso para quem? Quem está ali? Os apóstolos. Quem ele vai enviar? Quem está ali? Pedro. Sob ti, Pedro, de uma igreja. Que interessante. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo, este é o cálice da nova aliança, em meu sangue que é derramado por vós. Olha os apóstolos fazendo isso que Cristo ensinou a eles. Ó. Atos Apóstolos 2, quando eles observaram na doutrina dos apóstolos, em que perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão. Ó, na fração do pão. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos muitos prodígios e milagres em Jerusalém. O temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, seus bens, dividia por todos, segundo a necessidade de cada um. Unido de coração, frequentava todo dia o templo. Partia o pão na casa. Tomava a comida com alegria, assim, de coração. Olha só. Que Cristo deu essa ordem para ele. Fazer em memória de mim. Na sua igreja. Não essa igreja adventista.
A sua igreja adventista, ela faz esse ritual, essa consagração com suquinho de uva e pãozinho. E você também não pode consagrar porque você não é sacerdote. Essa é a rincha, porque eles não são sacerdotes. Eles não são o fundamento dos apóstolos que têm autoridade. Para atualizar o sacrifício de Jeremias 33, 17, 18. Salve Maria, sou missionário Serroberto. Esse é o primeiro vídeo. Glória a Deus, aleluia.